Boa tarde, tudo certo? Vamos continuar com a parte 4 de ângulos suplementares, né? Mas antes de chegar nos ângulos suplementares, nós precisamos definir aqui mais uma coisinha aqui, né? A respeito de ângulos. Bom, então temos a seguinte definição. Considere as semirretas OA. Esse símbolo aqui uma flechinha em cima das letras O e A significa que a semirreta tem origem em O, né, passa por A, certo? Da mesma forma para os demais, aqui para das demais representações. Então considere as semirretas OA, OB e OC de mesma origem. Qual origem? Mesma origem O, certo? Se o segmento AB, agora veja bem, não tem setinha, então é um segmento, porque não, setinha indica continuidade. Então aqui, ó, se o segmento AB interceptar ou cruzar a semirreta OC, diremos que OC, que a semirreta OC divide o ângulo AOB. Meu Deus, aí quem olha assim, quem lê pensa, que confusão essas definições matemáticas. Mas não é. Vamos fazer por partes aqui, né? E você vai entender direitinho. Então tá, nós temos três semirretas de mesma origem. Então vamos desenhar aqui, né? Representar, esboçar. Origem O. Vamos fazer a semirreta OA, inicia em O, né? E passa pelo ponto A. Essa aqui é a semirreta OA, ou seja, às vezes a gente não utiliza as letras R e ST para designar as semirretas, mas sim desta maneira aqui, ó. O, A e uma setinha em cima, né? Então, tá. Temos uma outra semirreta com a mesma origem, né? Que é a semirreta OB, ou seja, ela passa por B. E a semirreta OC. Então, uma semirreta aqui, OC. Ou seja, tem origem em O e passa por C e vai embora. Certo? Agora, é isso que está dizendo. Tá? De mesma origem. Nós temos isso aqui. Ó. A primeira parte da frase, a primeira frase aqui é isso aqui. Agora, o que nós temos? C. Ó, agora tem uma condicional aqui. Ó. Temos aqui a partícula C. Se o segmento AB, o que é o segmento AB? É um segmento de reta unido a um segmento com origem em A, com extremidades em A e B. Então aqui, ó, um segmento de reta com uma extremidade em A e uma extremidade em B. Certo? É isso que nós temos. Se esse segmento interceptar ou cruzar a semirreta OC, aqui, ó, então OC, se ela cruzar a semirreta OC, está cruzando, ele tem um ponto de intersecção aqui, um ponto de cruzamento, de interceptação aqui, né? Também. Diremos que este segmento OC, esse aqui, ele divide o ângulo, está dividindo o ângulo. Que ângulo está dividindo? Este ângulo aqui, ó, o ângulo que a gente já falou isso antes. O ângulo que pode começar em A, passa pela origem O e passa por B. Chapéu. Certo? Ou o contrário. B, O, A. Boa. Ok? Então ele está dividindo o ângulo, essa semirreta OC, em dois ângulos. Está dividindo em dois ângulos. Ok? Então nós podemos dizer que está dividindo em um ângulo aqui alfa. E aqui podemos dizer que está dividindo em um ângulo beta. Ok?
Podemos ter uma outra configuração, que é a seguinte. Nós temos três semirretas. Essa é uma outra configuração. Origem O. Aqui é A. Aqui é B. E aqui é C. Certo? Todas semirretas de mesma origem O. Agora, o que diz ali o enunciado, ali a definição? Caso, né, um segmento AB, caso exista um segmento que vá de A até B, com extremidade em A e extremidade em B, e esse segmento seria o contrário disso, né? Se esse segmento não cruzar pela semirreta OC, né, a gente podia tirar como uma consequência disso, então a semirreta OC ela não divide o ângulo, né? Qual ângulo? Este ângulo aqui. O ângulo AOB. AOB. Não dividiu. Por quê? Porque esse segmento de reta não está cruzando pela semirreta OC. Então pode acontecer isso. Então esse segmento não divide. Ok? Bom, isso está representado num esqueminha melhor produzido aqui. Ó, tá vendo? Aqui. Ó. Esta aqui é as situações. Ó. Né? Aqui está as situações. Aqui é o caso em que o segmento AB cruza com a semirreta OC, então divide aqui em um ângulo alfa, e aqui divide em um ângulo beta. E aqui não divide, por quê? Porque aqui eu fiz diferente. Aqui o segmento AC não cruza pela reta OB. Significa que a semirreta OB, né, ela não divide o ângulo A, não divide o ângulo AOC, não está dividindo esse ângulo aqui. Então é isso. Muito bem, vamos continuar então. Um axioma, né, uma verdade incontestável, é a seguinte: se uma semirreta OC divide um ângulo AOB, então esse ângulo AOB é igual à soma dos ângulos divididos, no caso. Querem ver? Vamos lá, vamos fazer de novo. Então temos aqui as três semirretas aqui. Então, aqui a semirreta OC, OA e OB. Então, se ela divide, no caso divide, né? Ó, a semirreta OC está entre as semirretas A e B, então significa que existe um segmento que vai de A até B. Esse segmento cruza pela semirreta OC. Ok. Então, formou aqui dois ângulos. Formou um ângulo aqui, um ângulo alfa. Não, vamos chamar de beta. E aqui um ângulo alfa. Certo? São representações que a gente já viu isso em vídeos anteriores. Beleza, e daí? Aí vamos entender isso aqui tudo. Ó. Se uma semirreta OC divide um ângulo AOB. Então que ângulo é esse? AOB está dividindo. Então aqui tem o ângulo AOB. Divide. Então, né, a conclusão que nós podemos tirar disso é que o ângulo AOB, esse ângulo AOB, ele é uma soma. Ele é uma soma de quem? Do ângulo AOC. Quem é o AOC? Vermelho. Não. Azulzinho aqui. A, O e C. Ó. Esse aqui, esse é o ângulo. Ó. Que ângulo é esse? O ângulo beta.
Então, neste caso, a OC seria o beta. Mais o ângulo COB. Quem é o ângulo COB? Vamos usar o laranja. C, começa em C, passa por O e vai até B. Ó. Ou seja, este ângulo aqui, ó, que é o ângulo alfa. Então, COB é o alfa. Então, o ângulo todo AOB, que podemos chamar de gama, porque são uma outra forma de representar esta mesma soma, né? Esta soma aqui ela envolve muito mais símbolos, né? Porque envolve os pontos das semirretas, trocando por esta outra simbologia aqui, que também representa ângulos, alfa, beta e gama, que é muito mais simples. Podemos representar dessa maneira. Ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho assim, ó, duas semirretas, certo? E O, A e aqui B. Este ângulo AOB, este ângulo aqui, ó, AOB, ele é dividido por uma semirreta, digamos, esta aqui, ó, OC. E formou essa semirreta OC com a semirreta B, OB, formou o seguinte ângulo. COB igual, vamos dar aqui um valor aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é 20 graus. Vale 20. Dividiu, não precisa ser uma divisão em partes iguais, tá? Não é isso. Caso isso aconteça, nós temos um nome para isso. E aí ela dividiu o outro ângulo aqui, que é o AOC, que é o ângulo, este ângulo aqui, que é o AOC. E vamos dizer que esse AOC é 35. Então, isso aqui é 35 graus. Ora, quanto vale o ângulo este aqui, ó, AOB? Ora, o ângulo AOB é a soma de quem? Do COB, que o COB é esse aqui, ó, né? Mais quem? Mais o AOC. Então, é a soma dos dois. Ou seja, o ângulo AOB é igual a 35 graus mais 20 graus. E isso dá um total de 55 graus. Então, essa abertura toda, vamos dizer assim, né, a abertura, esse ângulo aqui, ele tem um valor de 55 graus. Tudo isso aqui vale 55 graus. Continuando, agora vamos para a parte dos ângulos suplementares, né? Vamos lá. Então, um ângulo é suplementar, aliás, dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas resulta em 180 graus. O suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Às vezes, né, toda essa forma de expressar matemática pode ser inicialmente confusa, mas se a gente ler com calma e interpretar, a gente vai ver que não é possível entender bem tranquilo. Então, assim, ó, digamos, dois ângulos. Então, nós temos dois ângulos. Quem são esses dois ângulos? Alfa e beta. São ditos suplementares. C, olha a condição aqui, ó, C
Porque se caso as medidas deles somadas não resultarem em 180, então eles não são suplementares, né? Então, se a soma de suas medidas resulta em 180, então a conclusão é essa. Ó. Tu tem uma condição. A condição é que dois ângulos somados vão dar um valor. Então, se esse valor for 180, eles são ditos suplementares. Tá certo? Então aqui, ó. Alfa e beta nessa configuração, eles somados juntamente, resultarão em 180. Por quê? Porque nós temos aqui um arco de meia volta. Certo? Um arco de meia volta, todo arco de meia volta é 180. Né? Então, todo arco de meia volta é igual a 180. O suplemento de um ângulo, tá, vamos considerar aqui o ângulo alfa. Tá, vamos pegar aqui o alfa agora. O suplemento do alfa, digamos, é o ângulo adjacente. O que significa o ângulo adjacente? O ângulo está ao lado. Nós temos dois ângulos aqui. Tem um ângulo alfa, este aqui, e temos o ângulo adjacente a ele. Quem é o adjacente? É o beta. A palavra adjacente significa junto, ao lado. Certo? Então, continuando. É o ângulo adjacente. Então, o suplemento de alfa é o beta. Podemos começar a concluir assim. É o ângulo adjacente ao ângulo obtido. Adjacente a quem? Ao alfa. Adjacente ao alfa, né? Se a gente considerar alfa inicialmente. Obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Então, nós estamos prolongando aqui um dos lados do ângulo alfa, que é a semirreta R. Esse lado aqui está sendo prolongado. Certo? Então, esse ângulo beta ele é obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Inclusive, pelo prolongamento do ângulo prolongamento do lado do ângulo alfa, que é a semirreta R. Né? Então, nós podemos dizer que alfa tem como suplemento o beta. Então, aqui, ó. O suplemento de alfa é beta. Mas, por outro lado, se você agora partir com essa mesma definição, trocando o alfa por beta, iniciando por beta, né? Ó, se o suplemento do ângulo beta é o ângulo adjacente, que no caso seria o alfa, então o ângulo beta obtido pelo prolongamento de um de seus lados, né? Então aqui, ó, o suplemento de beta é alfa. Certo? Ou seja, um é suplemento do outro, desde que a soma de seus valores resulte em 180. Muito bem. E aí dizer o seguinte, os ângulos alfa e beta são ângulos suplementares. Por quê? Porque um é suplemento do outro. Né? E porque a soma deles dá 180. Um ângulo e seus suplementos são ângulos suplementares. Né? Então, como eu falei antes, o suplemento de alfa é beta e o suplemento de beta é alfa. Agora vem outro detalhe aqui. Ó. Se dois ângulos têm a mesma medida, então terão as mesmas medidas os seus suplementares. Certo? Aqui a gente começa com uma nova definição. Eu vou fazer no próximo vídeo, mas eu vou já adiantar alguma coisa aqui. Então tá, vamos representar aqui desenhando. Aqui eu tenho uma reta R
e uma reta S. Não é semi-retas, são retas. Certo? Muito bem. Estas retas aqui, né, elas têm uma origem. Não, desculpa, não tem origem. Elas têm um ponto de encontro. Vamos chamar esse ponto de encontro de ponto O. Okay? Ocorre que estas retas, elas podem ter, como elas têm um ponto de encontro, elas podem ser entendidas como, em certo modo, como semi-retas de origem neste ponto. Uma semi-reta aqui de origem em E, a origem O, né? E passa por um ponto aqui, vamos chamar ponto A, e uma outra semi-reta aqui de origem em B, de origem O, que passa por B, certo? Passa por B. E por outro lado também, né? Por outro lado eu tenho uma outra semi-reta de sentido oposto, porque na verdade uma reta são, tu pode entender uma reta como sendo duas semi-retas opostas de mesma origem. Então aqui C e aqui D. Então nós teríamos quatro semi-retas de mesma origem. Duas retas seriam quatro semi-retas de mesma origem. Né? Seria isto. Ok. E opostas duas a duas. Opostas entre si, né? Ah, tá. Enfim. Ó. Então aqui eu tenho quatro ângulos. Eu tenho aqui um ângulo alfa, vamos chamar aqui de alfa. Eu tenho o ângulo beta. Eu tenho aqui o ângulo gama. E tenho aqui o ângulo delta. Certo? Ora, a definição aqui, eu digo não é definição, né? Se dois, aqui uma condição. Se dois ângulos têm a mesma medida, então, ó, se alfa, digamos, alfa e delta têm a mesma medida, então também terá a mesma medida os seus suplementares, certo? Então, alfa, se for igual ao ângulo delta, esse alfa e esse delta forem iguais entre si, então você pode dizer o seguinte, que o suplementar de alfa, quem é o suplementar de alfa? Onde é que você encontra uma meia volta aqui? Você encontra uma meia volta exatamente aqui. Ó. Então, o suplementar de alfa, então, vamos dizer assim, que alfa mais beta, né? Esse alfa aqui mais esse beta, vai dar uma meia volta, que é 180. Tá. Aí tu pega o delta. Vamos analisar o delta agora. Deixa eu ver que cor que eu uso, o vermelho. Vamos pegar o delta. O suplementar de delta. O suplementar de delta, você tem uma meia volta aqui também. Uma meia volta. Você tem o delta mais o beta. Então, o gama, né, na verdade. O gama mais o beta. E isso dá 180. Certo? Se a soma de dois números resultam em 180 e tem uma outra soma entre dois números que também resulta em 180, sendo que um deles é igual ao outro numa equação, isso aqui é uma equação, né? Então você conclui que eles são iguais entre si, quer ver? Então aqui, ó, alfa é igual ao delta. Por exemplo, assim, digamos que o alfa é 30. Se o alfa é 30 e eu somar com o beta, isso tem que dar 180. Aí tem o alfa, ele é igual ao gama. E o gama também é 30, por quê? Porque são iguais. E se ele somar com o beta,
e também dá 180, o que significa? Que o mesmo beta aqui numa equação é o mesmo do outro. Um beta aqui é o mesmo do outro beta. Então esse beta seria 150. Por isso que é dito que se dois ângulos têm a mesma medida, o alfa e gama, por exemplo, têm a mesma medida, então terão as mesmas medidas os seus suplementares. Então o suplementar de alfa é beta, o suplementar de gama é beta. Se é o mesmo beta, então só pode ser a mesma medida. Né? O mesmo beta. Né? Tem o mesmo valor para a soma de alfa e gama, de tal modo que resulta em 180. Da mesma maneira, a gente pode pensar em relação ao delta aqui. Olhar para cá agora, né? Vai concluir a mesma coisa. E aí você conclui depois que alfa, que partindo do conhecimento de que alfa e gama são iguais, que o delta e o beta também serão iguais. Isso é um próximo vídeo.